E aí, meu povo, tudo bem? Graças a Deus. Olha, nós temos uma notícia boa para dar a vocês que estão aí do outro lado, tá bom? Eu estava pesquisando alguma coisa sobre a religião, não é? As denominações, como elas estão enfrentando, né? Essas verdades que estão aparecendo, como que elas estão enfrentando, não é? Essa leva de verdades que está surgindo no mundo em relação às profecias bíblicas. E pasme você, essa pesquisa ela mostra que no mundo inteiro uma boa parte das igrejas evangélicas elas estão capengando, estão assim, ó, só não desistiram de vez porque estão com vergonha. Então elas tentam, né, se rastejando do que admitir que não há possibilidade de continuar enganando o povo. Olha, querido, isso tudo se deve ao quê? Isso tudo se deve à realidade bíblica daquilo que as pessoas não entendiam e hoje começaram a entender. É bom, é importante que você saiba disso, porque quando você chega ou passa na frente de um templo religioso, em que as pessoas estão ali adorando a Deus, na verdade, eles estão ali com medo de alguma coisa. Eles estão frequentando com medo de alguma coisa. Mas que na realidade, uma boa parte das pessoas que frequentavam aquilo ali não estão frequentando mais. Razão de razão do porquê as pessoas começaram a prestar atenção nas notícias que estão aparecendo aí, principalmente na internet, nas redes sociais, e as pessoas começaram a tirar prova. E as pessoas começaram a entender que a Bíblia, ela não é futurista. A Bíblia, ela é um livro que você tem que estudar respeitando regras, principalmente nós da língua portuguesa. Existe um estudo no Brasil e no mundo que está dizendo que a maior parte das igrejas que existe hoje, principalmente a igreja evangélica no Brasil, de que as pessoas não estão mais dando ênfase ou valor àquilo que muitos líderes estão ensinando dentro dos templos. Alguns dias atrás eu perguntei a uma pessoa que frequenta, é um obreiro, né, da Assembleia de Deus, a qual eu pertenci durante 45 anos, e eu perguntei a ele assim: "O meu querido, seja realista comigo." Aí eu falei com ele: "Eu vou te perguntar porque eu fiquei lá dentro esses 45 anos." Eu falei com ele: "Como que você se sente ao você pegar uma revista da escola dominical e você observar que aqueles estudos já vem tudo pronto e mastigado? É igual às homilias que são dadas ali nas igrejas católicas, em que tem que ser obedecida aquelas regras da homilia." Eu falei: "Como que você se sente quando você dá aquele estudo na escola dominical que na verdade você só obedeceu uma regra que já veio pronta? Você nunca parou para pensar que você pode estar ensinando coisa errada para o povo e você que é o culpado?" Aí interessante que ele falou assim: "Mas como assim, Malberto?" Eu falei: "Rapaz, quando você lê a Bíblia, quando você estudar a Bíblia, você lê a Bíblia, mas você nunca se esqueça de uma coisa, que a Bíblia você tem que respeitar as regras da língua em que nós falamos para você entender por que nas 13 epístolas de Paulo
todas as 3 epístolas, elas sempre têm um estudo diferente um da outra. Por quê? Porque cada região, cada lugar, cada cidade, ela tinha uma necessidade. Por exemplo, o código da Santa Ceia. Paulo só ensina o código da Santa Ceia. Na verdade eu falei Santa Ceia, né? Não, não é código da Santa Ceia. Paulo só ensinou o código da ceia, né, na igreja de Corinto. Porque só a igreja de Corinto é que vivia aquela situação em que na festa ágape, quando os crentes reuniam, os crentes que tinham mais do que os outros que não tinham nada ou quase nada, eles sempre se achavam superior a essas pessoas que tinham um poder aquisitivo menor do que eles. Aí Paulo ensinou para os crentes de Corinto, porque lá havia a festa ágape, ele falou assim, olha, quando vocês se reunirem para comer, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, Paulo quer dizer, essa ceia não é do Senhor, é de vocês. É vocês que se reúnem para esta festa, a festa ágape, a festa do amor. Então Paulo disse assim, eu não vou louvar a vocês por isso, ou seja, não vou elogiar vocês por isso, porque quando vocês estão se reunindo para comer, quem tem fome come em casa, mas vocês estão se reunindo não é para melhor, e sim para pior, porque Paulo disse assim, quando vocês se reúnem para comer, vocês estão se reunindo para se embriagar vocês mesmos. Paulo falou assim, vocês que têm muita coisa, vocês estão comendo tudo ou quase tudo, vocês não estão lembrando dos pobres, vocês não estão dividindo com os pobres. Então Paulo falou assim, nisso eu não vou elogiar vocês. Aí Paulo falou assim, no meio de vocês tem tanta gente que não tem nada, tem tanta gente em necessidade, tem tanta gente que está com fome, que está com sede, e vocês estão reunindo para elogiar vocês mesmos, para se amostrar a vocês mesmos. Então Paulo falou assim, olha, porque eu recebi do Senhor que também vos, ou seja, que entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, ele comeu o pão, bebeu o vinho, né, e dividiu com todos, e mandou que as pessoas fizessem aquilo, não era fazer a comemoração, era dividir o pão. Então Paulo ensinou isso para o crente de Corinto. Então não é que Paulo mandou eles fazerem uma comemoração, eles dar continuidade no ritual. Paulo disse que o mais interessante era dividir o pão, foi isso que Jesus tinha falado. Então, meus queridos, é bom, é maravilhoso, porque a verdade está aparecendo e muita gente estão entendendo que verdadeiramente a palavra de Deus, ela não é do jeito que as pessoas falam. Ao invés das pessoas falar do amor, falar do reino de Cristo estabelecido, para que nós possamos viver o reino de Cristo, as pessoas estão frequentando um templo, uma denominação, por medo de uma coisa que não existe, que é o inferno físico, onde Deus jogaria as pessoas para sofrer, para viver aterrorizado, viver ali, né, naquela situação. Quando, na verdade, o reino de Deus estabelecido é para que eu e você sejamos felizes, né? Para que eu e você possamos amar os nossos semelhantes, sem intervenção de uma religião, de um pastor, de um líder, não é? Então, isso nos alegra em saber que verdadeiramente as pessoas estão abrindo os olhos, porque a Bíblia está aí muito clara e as pessoas estão abandonando esse sistema justamente pelas falcatruas que eles estão vendo. Então, qual é o líder religioso, qual é o pastor que abre uma igreja, um templo, para pregar sobre as verdades bíblicas? Ninguém faz isso. Eles fazem no intuito, de arrecadar dinheiro e muito dinheiro. Então, graças a Deus que os nossos olhos foram abertos e muita gente está abrindo seus olhos por causa da internet,
por causa das redes sociais, e os irmãos e irmãs que tenham aí lutado, combatido contra esse sistema, denunciando o sistema, e as pessoas estão realmente vivendo um novo tempo em matéria de religiosidade aqui no Brasil. Deus te abençoe, continue estudando e, se Deus quiser, quem sabe um dia todos vão acordar e ver que ninguém precisa de religião ou denominação para continuar a sua conexão com o Criador. Não estou falando aqui que as pessoas não devam ter religião, porque nós vivemos num país laico e cada um ele tem o direito de escolher. Eu estou falando com respeito à verdade bíblica. Eu estou refutando aquilo que os líderes falam com respeito a isso. Tá bom? Deus te abençoe. Tamo junto. Tchau.